desabamento do edifício Andréa na última semana levanta um questionamento sobre a segurança dos prédios em Fortaleza. Não só prédios antigos, mas construções que em muitos casos são irregulares. O fato é que muitas pessoas ficaram apreensivas em relação aos imóveis em que vivem. Um silêncio ensurdecedor acompanhado de muito receio e preocupação. As consequências do desabamento do edifício Andréa ressoaram muito além dos limites que circundam o bairro Dionísio Torres. As imagens de antes do desabamento, que mostram as colunas e estruturas desgastadas do prédio, que tinha 135 pontos com falhas na armação física, trouxeram à tona uma discussão importante. Tem muita construção trazendo a sensação de insegurança para quem está próximo. A prova disso é que nos dias seguintes à tragédia, diversos relatos chegaram à redação do Sistema Verdes Mares. Pessoas denunciando as condições dos lugares em que vivem, viviam e até mesmo de edifícios abandonados. Andar por Fortaleza traz grandes possibilidades de encontro com essas estruturas, muitas vezes danificadas e depredadas. O cenário é reflexo do histórico de desenvolvimento da cidade. A partir de 1979, com a Lei 5.122A, a verticalização em Fortaleza ela passa a ter um desenvolvimento bastante intenso, principalmente em alguns bairros da zona leste da cidade, como é o caso da Aldeota, do Meireles, do Dionísio Torres, Papicu. É bem verdade que até antes, mas de uma maneira menos intensa, essa verticalização também acontecia, mas era muito mais um arranjo do proprietário com a prefeitura, uma espécie de acerto de compadres e tal. Mas a partir desta lei, que diz que Fortaleza passaria a ter edifícios com 12 pavimentos de altura, que até então só tinha 3 mais um térreo, então isso vai valorizar tremendamente esses terrenos da zona leste da cidade, que já contavam com infraestrutura, e aí dá-se a verticalização. De acordo com o arquiteto e urbanista, é nesse momento que as circunstâncias começam a ficar mais complexas. Acontece que nem toda edificação construída na capital segue à risca as normas necessárias. Ao contrário, muitas obras são feitas de maneira irregular. Ora sem dispor de profissionais essenciais a esse tipo de trabalho, ora desrespeitando leis que garantem condições de segurança. A cidade de Fortaleza ela tem um nível de informalidade que é imenso. Eu fico imaginando que seja na faixa de 90%. Só se faz obra aqui em Fortaleza com projeto de arquiteto e cálculo e obra de engenheiro civil em lugares onde o mercado imobiliário é forte, é pujante. Exatamente naqueles lugares que eu falei antes, naqueles bairros, na Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, etc. O resto da cidade de Fortaleza, onde você não tem esse mercado imobiliário tão forte assim, se faz de qualquer jeito. Então, essa questão da vistoria que a prefeitura deveria fazer, não deve se ater somente ao estado de conservação do edifício. Ela deveria levantar também se o edifício foi projetado por arquiteto, se foi construído e calculado por engenheiro, para que as penas da lei recaiam sobre essa questão da informalidade de projeto e de construção civil. Um outro problema é a manutenção. Mesmo prédios que são feitos dentro das normas técnicas estabelecidas sofrem desgastes com o tempo, o que pode ser sinônimo de risco. Nós temos realmente uma quantidade muito grande de edifícios antigos, alguns inclusive com mais de 40 anos de idade, que precisam ser vistoriados com relação ao estado de conservação das suas estruturas. Em alguns pontos da cidade de Fortaleza, essa situação me parece bem mais grave, como é o caso da Praia do Futuro. A Praia do Futuro é uma das regiões do mundo onde o teor de salinidade no ar é um dos mais altos. A abrasão marinha da Praia do Futuro ela é muito forte, ela é muito pesada. E há edifícios lá que foram construídos nesta época, quando houve a abertura da Avenida Santos Dumont em direção ao mar, quando se fez lá a Praça 31 de Março, que hoje se chama Dom Helder Câmara, alguns edifícios foram construídos nesse período. Como é que esses edifícios estão? Como é que esses edifícios estão com as suas estruturas, com seus elementos estruturais?
estão sofrendo com a ação da abrasão marinha, né? Que ali você tem uma mistura de água do mar em suspensão, sal e areia. Aqueles edifícios são bombardeados por essa mistura danosa à sua estrutura todo santo dia. Então, como é que eles estão sendo mantidos? Não estou querendo fazer alarme, né? Mas é necessário que a gente veja que nós temos uma quantidade grande de prédios já antigos na cidade de Fortaleza e que eles precisam ser vistoriados com relação à segurança que eles oferecem. Para quem vive em uma construção que apresente riscos e que por algum motivo possa causar danos à vida humana, o ideal é se precaver. O que eu recomendo como técnico, né, é que essas pessoas que procuraram, né, o sistema denunciando o estado de conservação precário de seus edifícios, que elas se reúnam como se costuma reunir em reunião de condomínio, né, e que tragam um especialista no que diz respeito à recuperação de estruturas em concreto, né, que a maior parte desses edifícios são realizados com esse material, com esse sistema estrutural e construtivo, e que façam uma cotação com empresas que trabalham neste ramo profissional para contratar os serviços de recuperação, né, a partir da montagem de um parecer técnico sobre o estado de conservação. E esse parecer vai informar, a partir da elaboração de um mapa de danos, né, as patologias que os edifícios apresentam e, ao mesmo tempo, o que precisa ser feito para sanar essas patologias, né. Nós temos aqui profissionais da área de engenharia civil que são perfeitamente competentes para realizar esse tipo de trabalho. Aí alguém pode dizer, mas esse é um serviço muito caro e tal. Mais caro é a vida humana. É muito mais caro a gente perder a vida ou perder a vida de um ente familiar, de um ente querido, do que a gente estar regateando, né, preço, quando na verdade isso vai ser dividido por todos os condôminos, né? Daqui a pouco, exemplos de luta e solidariedade. O que fica do triste episódio do edifício Andréa?